Saudações, nobres alunos, bem-vindos a mais uma aula do regime letivo remoto. Primeiro estudo dirigido, terceira semana, segunda aula assíncrona da semana. Na aula passada, nós começamos o estudo de privacidade. Vimos que privacidade é gênero e tem como espécies intimidade, vida privada, honra e imagem. Entramos no assunto de gravação clandestina, gravação pessoal, gravação ambiental, gravação telefônica. Em que casos a gravação clandestina é ilícita e em que casos que a gravação clandestina é lícita. Agora iniciaremos o estudo dos sigilos. Bom, são 4 sigilos a serem estudados: o sigilo bancário, o sigilo fiscal, o sigilo de dados e o sigilo telefônico. Explico. Não há no artigo 5º a expressão sigilo bancário, nem sigilo fiscal, nem sigilo de dados. Na verdade, isso é um entendimento relacionado com a privacidade, ou seja, sigilos destas naturezas estão relacionados à privacidade. O que é o sigilo bancário? São as informações de movimentação bancária de alguém. Por exemplo, quanto que a pessoa tem na conta dela? Quanto de dinheiro que entra nessa conta? Quanto que sai? Quem deposita dinheiro nessa conta? Ou quem transfere dinheiro para essa conta? Para quem essa pessoa transfere dinheiro? Para quem essa pessoa efetua pagamentos? Qual o gasto dessa pessoa mensal? Qual o ganho dessa pessoa mensal? De onde vem esse dinheiro? Isso são informações bancárias que estão dentro do sigilo bancário. O sigilo bancário protege a intimidade ou a vida privada? Num primeiro momento, a vida privada. Porém, há casos em que o sigilo bancário pode se referir à intimidade. Exemplo, alguém faz depósito em uma empresa, em um laboratório, dado relacionado a um dado medicamento, que esse medicamento é para combater a doença X. Ou seja, quem tiver acesso a esses dados sabe que a pessoa tem aquela doença. Não, essa pessoa sempre faz uma transferência no médico psiquiatra. Ou seja, você já sabe que aquela pessoa se consulta regularmente com o psiquiatra. Não, essa pessoa faz sempre transferência, ele comprando material de estudo e determinado curso. Você sabe que a pessoa frequenta aquele curso. Isso pode ser usado de várias maneiras. Exemplo, uma empresa para contratar ou para não contratar, para demitir. Imagina alguém, ele está fazendo esse curso, por quê? Está fazendo direito, nossa, ele vai entrar com uma ação contra mim trabalhista que eu vou mandar esse cara embora. Enfim, o porquê do sigilo bancário? Protege a privacidade, certo? E o sigilo fiscal? O sigilo fiscal está relacionado com as informações de uma pessoa, tendo em vista também rendas e gastos. Imagina o imposto de renda. A partir de um certo numerário, de um certo valor, a pessoa precisa pagar imposto de renda. E esse valor vai aumentando de acordo com os ganhos. E tudo que você recebe a qualquer título no final do ano, você tem, no outro ano, você tem que fazer ali uma declaração e pagar o tributo. Tudo bem. Só que você também pode abater deste pagamento algumas despesas com educação, saúde e algumas outras. Vejam, se a pessoa gasta com médico, com remédio, com escola, com livro, tudo isso diz muito da vida daquela pessoa. Dá para saber quase tudo da vida daquela pessoa. Logo, o sigilo fiscal protege a intimidade ou a privacidade, conforme o caso. Os ganhos daquela pessoa, os rendimentos, se ela passou a ganhar mais, se ela passou a ganhar menos, quanto que ela ganha, de quem ela ganha, de onde vem, para onde que vai. Bom, o que interessa isso aqui? Bruno, e esse sigilo, como é que faz? Como é que faz isso? Você, como delegado, está numa investigação criminal, você pode oficiar o banco ou a Receita para informar os dados? Não, não posso.
Eu preciso representar ao juiz e o juiz vai determinar a quebra ou não. Ah, Bruno, então o juiz pode quebrar o sigilo bancário e fiscal. Sim, dentro de uma investigação, se houver motivo e necessidade, sim, há requisitos, tá? Tem uma lei que estabelece os requisitos. Então o juiz pode quebrar o sigilo bancário e fiscal. Bruno, é só o juiz? Ou tem mais alguma outra autoridade que pode quebrar o sigilo bancário e fiscal? Preciso explicar isso. O Ministério Público. Os senhores não estudaram ainda, isso é matéria do Constitucional 2, mas o Ministério Público é uma instituição que não pertence a nenhum dos três poderes, tá? O Ministério Público não está no Executivo, não está no Judiciário, não está no Legislativo. Ele tem uma fisionomia institucional autônoma. Só para que vocês saibam aqui, os promotores na Justiça de primeiro grau, eles são os representantes do Ministério Público. No segundo grau, os representantes são os procuradores. E na Justiça Federal, não há figura do promotor, há a figura do procurador federal. Procurador e promotor, eles têm a mesma função. Eles são representantes do Ministério Público. Se eu falar promotor, todo mundo sabe o que é. Agora, se eu falar Ministério Público, né, quem não é da área do direito, mas Ministério Público, me explica isso melhor, enfim. O Ministério Público, como instituição, ele pode pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal diretamente ao Banco Central, que guarda os dados de todos os bancos, tá? Ou à Receita, desde que seja para investigar dano ao erário. O que é erário? Erário é o patrimônio público, é dinheiro público. Então, toda vez que o Ministério Público estiver envolvido em uma investigação, eles chamam lá de PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Toda vez que o Ministério Público estiver investigando algum desvio de verba pública, algo que atinja os cofres públicos, qualquer dano ao erário, ele pode pedir diretamente aos órgãos. Ou seja, ele não precisa passar pelo juiz. Eu, como delegado, preciso, tá? Eu não posso quebrar diretamente, não. Eu tenho que pedir o juiz, se o juiz concordar, o juiz vai oficiar essas instituições bancárias ou fiscais da Receita para que me mandem a informação que eu preciso. O Ministério Público pode pedir direto quando estiver apurando dano ao erário. Bruno, e nos outros casos? É polêmico, tá? Tá para ser julgado no Supremo. Caso exista um julgamento recente e que inove esse entendimento, eu informo aos senhores. O que eu tenho de concreto e seguro até agora é isso. O Ministério Público pode, quando for dano ao erário. Ok. Mas quem, Bruno? Vamos lá. Quem que pode mais? A CPI. O que é uma CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Bruno, quem faz inquérito não é a polícia? Em regra, sim. A polícia faz inquérito policial. Porém, existem inquéritos parlamentares. Ou seja, inquéritos feitos por parlamentares. Inquéritos feitos pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Eles investigam crimes também que estão relacionados com a gestão da coisa pública. Como que é isso? Eles pegam lá um conjunto de deputados ou um conjunto de senadores e eles formam essa comissão que tem por objetivo apurar algum crime, apurar alguma infração. Geralmente são crimes grandes, de quadrilhas grandes, praticados por pessoas poderosas, em que a polícia sozinha tem dificuldade. Aí eles criam a figura da CPI. Os parlamentares dentro de uma CPI, eles têm muitos poderes. E os poderes deles estão elencados dentro da Constituição, que estudaremos no Direito Constitucional 2, tá? De todo modo, saibam que os parlamentares eles precisam de poderes, haja vista a gravidade e a grandeza do crime que eles investigam. Logo, eles podem se dirigir diretamente aos bancos ou à Receita e requisitar informações sem passar pelo juiz. Até aqui tranquilo, pessoal? Então pode o juiz, o Ministério Público no caso de dano ao erário e a CPI. Lembrando que a CPI sempre investiga algo que tem algum nexo com a gestão da coisa pública. De um modo ou de outro. Eles não investigam qualquer tipo de crime, não. Tá? São crimes em que envolve a coisa pública de alguma maneira. Tudo bem. Agora tem uma questão muito polêmica.
Tem o sigilo bancário, que é uma coisa, e tem o sigilo fiscal, que é outra. Eu te pergunto, o Banco Central, que administra os dados bancários, e a Receita, que administra os dados fiscais. A Receita, se ela estiver apurando algum desvio, alguma sonegação tributária, a Receita pode requisitar diretamente, sem passar pelo juiz, do Banco Central informações? Porque a Receita guarda os dados dela e tem o dever de sigilo. O Banco Central guarda os dados deles, que tem o dever de sigilo. Um pode requisitar do outro, sem passar pelo juiz? Tem uma lei de 2001 que diz que sim. Só que eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que essa lei violava a privacidade, ok? E estava suspenso essa possibilidade. Até que o Supremo julgou recentemente. O que o Supremo disse? Sim, pode. A Receita pode requisitar informações do Banco Central, e a recíproca é verdadeira, em seus procedimentos investigatórios, sem passar pelo juiz diretamente. Por quê? Os dois são autoridades que guardam dados que têm dever de sigilo. Então, na verdade, não é quebra de sigilo sem passar pelo juiz. Na verdade, é só um compartilhamento de informações entre autoridades que compartilham ou que mantêm dados armazenados e também têm o dever de sigilo. O porquê desse problema? Deixa eu explicar isso de uma forma histórica. O que vocês precisam saber agora é: o Banco Central pode pedir informação da Receita, a Receita pode pedir informação do Banco Central, tá? O Supremo já disse que pode, já tem uma lei, a lei foi julgada constitucional, não viola a Constituição, e isso está sendo amplamente usado. Mas as origens históricas disso, o que aconteceu? Foi o seguinte: havia um tributo que se chamava CPMF, parece que eles estão até querendo ressuscitar esse tributo, ele deixou de existir, porque ele era contribuição. CPMF era contribuição sobre movimentação financeira. O que é isso? Todo o dinheiro que você movimentava no banco, você pagava uma taxinha ali de pequenininha. Mas você imagina o dinheiro do Brasil inteiro girando no banco? E todo mundo pagando uma taxinha ínfima quando movimenta o dinheiro. Quando eu transfiro para a conta de alguém, quando eu pago algo no cartão de crédito, quando eu saco, enfim, todo o dinheiro que você movimenta no banco, pagava ali uma coisa bem pequenininha ali. No final, era um dinheiro bruto que a União arrecadava. E assim, esse tributo, essa contribuição, CPMF, essa contribuição ela surgiu numa crise da saúde. E toda hora a imprensa mostrando gente morrendo na porta do hospital, corredor lotado, as pessoas não sendo atendidas, pessoas internadas no corredor ali sem conforto, sem privacidade, sem tratamento. Aí fizeram essa contribuição para arrecadar dinheiro para melhorar a saúde. Só que ela seria temporária. Aí na época de acabar, foi marcado por um prazo, tá? Aí na época de acabar, prorrogaram, foram prorrogando, isso ficou um tempão. Até que chegou uma hora que pararam com a prorrogação e o imposto deixou de existir. Tanto que estão querendo levantar essa contribuição de novo. Tá, o que acontece? Toda vez que se movimentava dinheiro em banco, gerava o tributo. Quando gera o tributo, essa informação era enviada à Receita pelos bancos. Então a Receita já tinha todo o acesso a toda e qualquer movimentação financeira de qualquer brasileiro. Isso nem era quebra de sigilo, isso era uma comunicação para gerar o pagamento. Por quê? Toda vez que tem a movimentação, incidia lá a contribuição e esse dinheiro era repassado para os cofres públicos. E tem que ter um controle disso. Quem movimentou, quem, que dia, que hora, quanto. Essas informações nutriam a Receita de tudo que ela precisava para saber a movimentação. Ou seja, a Receita não precisava oficiar os bancos para saber de qualquer movimentação, porque ela já tinha. Quando esse imposto acabou, essa fonte de informação parou de chegar para a Receita.
Aí fizeram uma lei autorizando a Receita a oficiar o Banco Central para ter as informações. Aí entraram com essa ação dizendo que poderia ser inconstitucional. Bom, depois, essa lei de 2001, isso foi julgado em 2016. Demoraram 15 anos para entender que pode. Então hoje, se te perguntarem, tá? Pode sim, ok? Aí tem uma outra questão um pouco mais complexa que eu vou tentar explicar na aula síncrona, que é o antigo COAF, que hoje tem o nome de IUF, que é um órgão de inteligência. Aí eu tenho que explicar isso com mais calma, tá? Deixa eu explicar a matéria toda, lá na frente vai ficar mais fácil explicar esse novo órgão e um julgamento que está para acontecer no Supremo. Se é quebra de sigilo bancário e fiscal, essas informações serem enviadas a esse órgão de inteligência que se chama IUF. Depois eu explico melhor sobre isso. Até aqui ok, tá, pessoal? Espero que esteja ok. Se não estiver, podem me interpelar no fórum, ou mesmo na aula síncrona, ou mesmo pelos veículos informais aqui do grupo do WhatsApp que nós temos. Bom, esclarecido algo sobre sigilo bancário e fiscal, tem mais uma coisa que eu quero falar sobre sigilo bancário. Eu, como delegado, eu não posso oficiar diretamente, eu tenho que pedir para o juiz, tá? Mesmo eu, como delegado, tendo prerrogativas de requisitar informação de qualquer empresa sobre qualquer coisa, por exemplo, né, uma empresa de internet, eu sei que tem um crime sendo praticado por um IP e esse IP está vinculado ao provedor tal. Eu vou no provedor, quem é essa pessoa? Ele tem que me informar. Ah, eu quero saber quem é cliente dessa empresa telefônica e quais as linhas que ele tem no nome dele. A empresa tem que me informar, eu posso oficiar diretamente. Já o sigilo bancário e fiscal eu não posso. Agora, quer ver uma coisa? Bruno, o delegado, furtaram o meu cartão. Mas como eu já sou idoso, eu não consigo memorizar minha senha. A minha senha fica junto com o cartão. Cara, quem tem avó, tia-avó, qualquer pessoa conhecida ou da família nessa situação, e todo mundo deve ter alguém assim, faz o seguinte, pede para tentar memorizar. Se não memorizar, nunca guarde a senha junto com o cartão. Guarde em bolso diferente. Se perder ou for furtado, a pessoa não sabe a senha. Porque a pessoa vai lá, saca, faz empréstimo, faz uma bagunça. Às vezes descobrimos, mas aí o prejuízo já existe. Para correr atrás desse prejuízo é complicado. Bom, aí o que eu vou fazer? A pessoa foi lá, fez um empréstimo no caixa, sacou. Eu vou oficiar o banco para me dar as imagens de quem naquele dia e naquela hora daquele saque, daquele empréstimo, compareceu no caixa número tal. Porque no extrato da pessoa a pessoa pode tirar, porque não existe sigilo para ela mesma, óbvio, né? Ela leva para mim e eu requisito a imagem. Isso não é sigilo bancário. Sigilo bancário é a movimentação da conta. Eu estou pedindo a imagem do banco. Eu posso oficiar um banco também para que me diga se fulano de tal tem conta lá. Isso eu posso fazer. Agora, quanto que ele tem na conta, o que ele movimenta, isso eu já não posso. Diretamente, ok? Não confunde essas coisas não, tá? Prosseguindo, sigilo telefônico. É aqui que eu quero que vocês tenham muito cuidado. Não confunda gravação telefônica com sigilo telefônico. O que é gravação telefônica? Um dos interlocutores grava a sua conversa pelo telefone. Não é isso que eu estou falando aqui não. Eu estou falando de sigilo telefônico, que é outra coisa. E sigilo telefônico também não se confunde com interceptação telefônica. São três coisas diferentes. Gravação telefônica, o senhor já sabe o que é. Sigilo telefônico eu vou explicar agora. E interceptação telefônica eu vou explicar mais à frente. Saibam por enquanto que são coisas diferentes. A interceptação é quando um terceiro grava a conversa sem o conhecimento dos dois interlocutores. Eu vou lá numa investigação, peço ao juiz autorização, ele me dá, eu oficio a operadora vai desviar aquela conversa telefônica para uma central. Então tudo que aquelas pessoas falarem, eu vou receber em tempo real. Bom, quem acha que série da Netflix vicia, você fica até de madrugada, final de semana, que você fica doido para acabar o trabalho, acabar a faculdade, para correr para casa para ver mais um episódio.
Você acha que série da Netflix vicia? Faça uma escuta telefônica, uma interceptação telefônica. Isso, aquilo que vicia. Porque toca, aí você pode desviar para o seu telefone. Aquilo toca, pode ser 4 horas da manhã que você acorda para ficar ouvindo aquilo. E aí, né, e tem gente que fala o dia inteiro, né? Aí você imagina, aquilo faz muito mal para a saúde. Faz muito mal para a saúde. Mas de todo modo, o que é o sigilo telefônico? O sigilo telefônico, que não se confunde com a gravação telefônica, estão relacionados com os dados de ligações telefônicas. Por exemplo, dados cadastrais. O que é isso? Eu posso oficiar uma operadora e perguntar o seguinte: fulano de tal, tem alguma linha aí? Eles têm que me informar. Olha, não. Ou o contrário, esse número está ligando para alguém, está fazendo ameaça, está fazendo chantagem. Quem é o titular dessa linha? Nome, endereço, CPF, filiação, data de nascimento. A operadora é obrigada a me informar. Eu, como delegado, posso oficiar diretamente, sem passar pelo juiz. Ou seja, sigilo dos dados cadastrais. Tudo bem. Outra coisa, eu quero saber todas as ligações que o número tal fez ou recebeu no prazo de retroativo de 20 dias. Ou no prazo retroativo de 40 dias, 60, 80, depende. Veja, não há como resgatar uma conversa que já aconteceu. Tem gente que acha que tem jeito, né? Não, eu vou investigar um crime, eu vou pedir tudo que foi falado. Não tem jeito. A interceptação é daqui para frente. Daqui para trás, eu tenho como pedir quem ligou para quem. Olha, esse número ligou para esse? Sim, 15 vezes. Que dia, que hora, quanto tempo durou a ligação? São dados. É o histórico de chamadas efetuadas e recebidas. Ah, esse número passou uma mensagem para esse, recebeu uma mensagem desse. Isso também eu posso pedir diretamente. Isso é sigilo telefônico. Então, dados cadastrais, histórico de chamadas, isso é sigilo. Ainda tem também a ERB. O que é a ERB? Estação Rádio Base. Eu tenho como saber onde o celular está, ou seja, em que torre que ele está mantendo a comunicação. Então, suponhamos que uma pessoa sai de Ubá, vai cometer um crime em Viçosa. E a pessoa, não, estava em casa vendo a série da Netflix. Quietinho em casa, nessa época de tá fazendo frio hoje, né? Tava debaixo do cobertor. Oh, engraçado, porque o seu celular saiu daqui de Ubá às tantas horas, passou na Torre de Rio Branco às tantas horas, passou em São Geraldo, passou em Coimbra, ficou lá em Viçosa 40 minutos e depois retornou para Ubá, né? Chegou em Ubá às tantas horas. Você emprestou o seu celular para alguém? Ou seja, chama ERB, Estação Rádio Base. Eu também posso pedir acesso a esses dados. Isso é sigilo, tudo bem? Claro que, né, há equipamentos eletrônicos que agora tem localização por GPS, né? O ponto que a gente bate aí na Unifagoc é um ponto que eu sincronizo o meu celular com o GPS que sabe que eu estou dentro da instituição. Sabe essas coisas de antigamente, né? O cara passava o cartão, aí um servidor público emprestava para o outro passar e o cara nem ia lá. Aí botaram o dedo, né? Aí eu posso cadastrar o dedo de outra pessoa na ficha de outra e o cara passa o dedo lá e dá como se ele estivesse lá. Ou então os caras montaram, né, uma impressão digital com base em resina lá e estava passando um para o outro. Hoje existe uma localização, né, por satélite. Existem aplicativos, os da iPhone já tem muito tempo, tanto que, né, os telefones da iPhone, os caras não gostam nem de roubar, porque ele tem um bloqueio forte e depois ele é localizado. Sabe onde que o celular está? É diferente da ERB. A ERB é quando eu oficio a operadora e a operadora me informa onde aquele celular estava comunicando com qual torre. Bruno, tem como saber a casa? Depende. Em regra, eu tenho como saber qual torre que ele está sendo usado. Se aquela torre tem uma área de abrangência grande, ele está naquela área de abrangência grande. Como tem várias torres e várias delas se comunicam, eu tenho como saber se ela estava, né, em que direção. Combinando as direções das torres,
Eu posso fazer uma triangulação e ter uma noção da rua, certo? Quanto maior a cidade, maior essa interseção de torres, porque esse aparelho pode estar na área de várias torres e eu tenho a direção que ele está, e a direção de uma em relação à outra eu posso cruzar e saber onde o celular foi usado. E fora os aplicativos de localização eletrônico, né? Mas são coisas diferentes disso aqui que eu estou falando. Isso são tudo coisas que eu peço à operadora. Isso é o sigilo telefônico, ok? Eu, como delegado, posso pedir diretamente. O Ministério Público pode, a CPI pode, ok? E claro que, dependendo do caso, um juiz também pode determinar a quebra caso a operadora se recuse. Seja como for, pergunta: o Tribunal de Contas, vocês vão estudar o que é essa figura no direito constitucional, mas saibam que é um órgão previsto pela Constituição com o objetivo de controlar as contas públicas. Não. O Tribunal de Contas não pode, tá? Não pode diretamente quebrar sigilos, ok? Tem um slide aí dizendo da Lei Complementar 104 e 105, ambas de 2001, isso já foi julgado, tá? Eu coloquei aí que estava suspenso e tal, mas aí é porque eu não atualizei. Saibam que a Lei Complementar 104 e 105 já foi julgada, é aquela que autoriza com que a Receita e o Banco Central compartilhem informações, beleza? O STF está analisando, eu coloquei isso aqui, mas é mentira, tá? O STF já analisou, tá bom? Bruno, e a interceptação telefônica? Aí é que tá. O que é a interceptação telefônica? É o famoso grampo. É a escuta telefônica, que não se confunde com a gravação telefônica nem com o sigilo telefônico. Primeira regra que eu quero que vocês guardem: a interceptação não se confunde com a gravação e não se confunde com o sigilo. Interceptação telefônica não se confunde com o sigilo nem com a gravação telefônica. O que é a interceptação? É quando um terceiro grava uma conversa telefônica sem o conhecimento dos interlocutores. Só o juiz, não tem exceção, pode autorizar a interceptação. Ponto. Diferente do sigilo. A interceptação, só o juiz. E a interceptação ela somente pode ser usada para investigação criminal. Investigações de outra natureza, investigação tributária, que não tem ponte com o criminal, investigações administrativas, investigações da ordem do direito civil, não. Eu só posso usar a interceptação em uma investigação criminal ou processual penal, que é a mesma coisa, tá? É porque um é na fase de inquérito, um é na fase de processo. Só o juiz, não tem exceção. Agora vamos dar uma lida no... deixa eu ler o texto para vocês. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas. Olha, correspondência e telegrama hoje em dia já não é muito usado, né? Com o avanço das redes sociais, com a melhoria da comunicação, quase ninguém usa mais, né? Correspondência. Quem que se comunica por correspondência? Só se for uma coisa romântica, um aniversário, uma data especial, mandei uma carta, enfim, mas comunicação eficiente, telegrama. Telegrama só usa quando você não pode ir no casamento de alguém que você conhece muito, né? Você manda um telegrama, é elegante, né? É uma coisa meio que chique, né? Mandei só o WhatsApp, não deu pra ir, não, é feio, né? É falta de educação. Aí você manda um telegrama, é muito mais chique, mas fora isso, quem usa telegrama hoje? Qual o sentido de um telegrama na era digital? Correspondência. Preso usa, Bruno, porque preso não pode ficar com ninguém, né? Poder não pode, né? Ficar com o celular dentro do presídio, coisa e tal. Aí manda carta. Talvez tenha sentido. Fora isso, correspondência e telegrama, quase que não usa mais de todo modo. Tem o sigilo. E depois a Constituição fala sigilo de dados. Aí é que tá. Quando fizeram o texto constitucional em 88, eles não tinham noção do que se transformar a nossa sociedade. Esses dados aqui que eles estão falando na Constituição são armazenamento físico de informações. Quem já trabalhou em escritório
Na minha idade, quando a gente tinha 12 anos, a coisa mais chique do mundo era ser office boy. Eu sou office boy, trabalho no escritório. Aí fazia serviço de banco. Saiu da escola, 11h30, passava lá no escritório que um tio meu tinha. E coisa e tal, ia fazer serviço de banco, ia na Receita, ia em vários órgãos lá, pagar a taxa, receber, protocolar documento, entregar, buscar, fazer serviço de banco. Aí quando era 1 hora, né, mais ou menos, já tinha acabado, vinha pra casa, ganhava um dinheirinho no final, na sexta-feira, e tirava uma onda. Nesses escritórios tinha aqueles armários, que você puxava aquela gaveta assim, e tinha um fichário dentro, cadastrado por ordem alfabética, ou por número, ou por assunto. Aquilo que eram dados. Veja, aqueles dados eram protegidos, resguardados. Qualquer servidor público não podia entrar ali e meter a mão ali, não. Tinha que ter uma autorização do juiz, ou tinha que ter uma autorização de algum, né, delegado vinculado a uma investigação, com determinação de apreensão. Fora isso, aquilo era sigiloso, aquilo era protegido. Só que os dados hoje, a maioria deles são dados eletrônicos. Um dado de WhatsApp, por exemplo, Instagram, Telegram, e-mail ou qualquer outro são dados, por que não? E hoje essa proteção de dados requer regulamentação especial. E é nisso aí que tem toda uma legislação chegando aí. Proteção geral de dados, marco civil da internet, tem muita coisa acontecendo. Fiquem atentos. Quem quiser advogar, quem quiser entrar no mercado vai ter que estar muito atento para isso. Muito atento. Tem que prestar muita atenção em como vai ficar essa regulamentação de sigilo de dados. O sigilo, a regulamentação que nós tínhamos até então é uma regulamentação arcaica relacionada ao armazenamento de dados físicos, que é usada em armazenamento de dados eletrônicos, mas que, né, de repente deixa um pouco a desejar face às peculiaridades das comunicações eletrônicas. Só que aí tem uma coisa no texto constitucional interessante que fala o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, vírgula, no último caso, vírgula, por ordem judicial, vírgula, nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Esse último caso aí, eu estou me referindo somente à comunicação telefônica. O último caso, eu estou querendo dizer assim, num caso grave, num caso extremo, se for estritamente necessário, o juiz pode quebrar o sigilo. O último caso está se referindo somente à comunicação telefônica. A maioria dos autores entendem que o último caso está se referindo à comunicação telefônica, ok? Bruno, mas tudo bem. Então o sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica e de dados é inviolável? Nunca pode ser violado? Uma vez que a Constituição só possibilita que o juiz quebre o sigilo na comunicação telefônica? Óbvio que não, né? Nenhum direito é absoluto, nós já aprendemos isso. Então, se houver necessidade, e se essa necessidade se pautar em outro valor também constitucional, o juiz poderá quebrar o sigilo. Beleza, pessoal? Ó, eu tô colocando aqui também no material de vocês quando que o juiz pode quebrar o sigilo de correspondência, tá? Se a correspondência estiver sendo usada para a prática de um crime. Imagina uma facção criminosa, o cara comandando lá dentro do presídio. Ou então, houve uma época que eles estavam mandando uma substância que chama antrax. Tem até uma banda de rock com esse nome. É uma arma química, tá? Acho que é uma bactéria. Que se você tiver contato com o antrax, que é um pó branco, você se contamina e leva ao óbito. O antrax foi usado em várias guerras, parece que foi usado na guerra do Vietnã. E os Estados Unidos é muito criticado por ter usado aquilo, contaminou crianças, gestantes, é uma situação meio complicada. E parece que eles estavam mandando antrax por correspondência. O cara abria a correspondência, tinha contato com aquele pó ali e pegava a doença e morria. Ou, né, ficava muito mal. Nesse caso, claro, obviamente que pode, né? Ou qualquer situação extraordinária. Bruno, e carta de preso?
Se você não tiver nenhum motivo para aquilo, não. Bruno, e a administração penitenciária, que hoje é a polícia penal, né? Eles têm status de polícia hoje, eles são polícia. Mudou-se a Constituição, né? Antes eles eram um órgão, hoje eles são polícia mesmo, e foi bom ter feito isso, eu acho que foi um avanço. A polícia penal pode? Olha, sem passar pelo juiz? Em regra precisa passar pelo juiz. Em casos graves, urgentes e extremos eles podem, mas em qualquer caso não, tá? A questão de dados é a questão mais polêmica delas. O que eles vão fazer? No dia da aula síncrona, nós trataremos de redes sociais e o acesso a essas informações pela polícia. Como é que funciona isso? Pode? Não pode? Pode em qualquer caso? Pode em alguns casos? Tem uma decisão sobre isso, eu vou explicar, tá? Interceptação. Ok, pessoal. Saibam que a interceptação é só o juiz, tá? Não tem exceção. O que diferencia dos outros tipos de sigilo, tá bom? O estudo da interceptação merece ser aprofundado, mas não agora. Por agora só entendo a diferença e que a interceptação é só o juiz, tá bom? Bom estudo para vocês aí, boa semana.